bom dia, dormi bem durante a madrugada e vocês, como vocês dormiram? Dormi bem, sonhei, mas não me lembro do que eu sonhei. Senti um pouco de dor de dente durante a madrugada, mas nem tudo é flores, né? Neste mundo. Nós estamos aqui em Deuteronômio, capítulo 7 agora. Versículo 1. Quando Jeová, seu Deus, o levar à terra na qual você está para entrar e tomar posse dessa terra, ele, Deus Jeová, também expulsará diante de você nações populosas, que é o povo de Israel, são as nações populosas. Ele vai expulsar os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais populosas e as 7 nações mais fortes do que você, povo de Israel. Quais que eram as nações mais populosas, mais fortes do que o povo de Israel? Eram os hititas, girgazeus, amorreus, cananeus, perizeus, heveus, jebuseus, que eram as 7 nações mais populosas e mais fortes do que o povo de Israel. Versículo 2. Jeová, seu Deus, as entregará a você, povo de Israel, e você as derrotará, quer dizer, numa guerra. Você sem falta deve entregá-las à destruição. Não faça nenhum pacto com essas 7 nações, né? Que é os hititas, girgazeus, amorreus, cananeus, perizeus, heveus e jebuseus. Não faça nenhum pacto com elas, com essas nações, porque Deus vai fazer uma guerra e vocês vão derrotar eles. Você sem falta deve entregá-las à destruição. Não faça nenhum pacto com elas, nem lhes mostre nenhum favor. Versículo 3. Não forme nenhuma aliança matrimonial com elas. Quer dizer, o povo de Israel não podia casar com essas 7 pessoas que moravam e que eram descendentes dessas 7 nações aí, que eram os hititas, girgazeus, amorreus, cananeus, perizeus, heveus, jebuseus, 7 nações. Deus falou que não poderia fazer nenhuma aliança matrimonial com elas, não podia casar não. Não dê as suas filhas aos filhos deles, nem tome as filhas deles para os teus filhos, povo de Israel. Versículo 4. Pois eles desviarão os seus filhos de me seguir, de seguir a Deus, Pai de Jesus. Vai seguir outros deuses, e estes servirão a outros deuses. Então a ira, a raiva, a ira de Jeová se acenderá contra vocês, povo de Israel. E Deus, Pai de Jesus, Jeová, destruirá você depressa. Versículo 5. Em vez disso, vocês, povo de Israel, devem lhes fazer o seguinte. Devem lhes fazer o seguinte. Destruam, quando vocês forem destruir essas nações, 7 nações, que é os hititas, girgazeus, amorreus, cananeus, perizeus, heveus e jebuseus, essas 7 nações mais populosas e mais fortes do que vocês, que Deus vai fazer na guerra com que vocês ganhem deles e mate todo mundo, vocês devem destruir os altares de outros deuses que estão lá. Deve destruir os altares, destrocem suas colunas sagradas, derrubem seus postes sagrados e queimem suas imagens esculpidas de outros deuses. Versículo 6. Pois você, Israel, é um povo santo para Jeová, seu Deus. Jeová, seu Deus, o escolheu o povo de Israel
para se tornar seu povo, povo de Deus, sua propriedade especial. Deus escolheu o povo de Israel para ser propriedade dele especial. Está no versículo 6 do capítulo 7 de Deuteronômio. Então, Deus escolheu o povo de Israel como propriedade especial dentre todos os povos que há na face da terra. O único povo especial de propriedade de Deus era o povo de Israel. Deus escolheu. Versículo 7. Não foi por vocês serem os mais numerosos de todos os povos que Jeová mostrou afeição por vocês e os escolheu, não, povo de Israel, pois vocês eram o menor de todos os povos. Vocês era no passado. Versículo 8. Mas foi porque Jeová os amou e porque cumpriu o juramento que havia feito aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Por isso Jeová os tirou de lá do Egito com mão poderosa e os resgatou da terra da escravidão que era o Egito, do poder de Faraó, que era o rei do Egito na época. Versículo 9. Você, povo de Israel, sabe muito bem que Jeová, seu Deus, é o verdadeiro Deus. É o Deus fiel que mantém com você, povo de Israel, seu pacto e o amor leal até a 1000ª geração dos que o amam a Ele, dos que guardam os mandamentos dEle. Versículo 10. Mas Deus, Jeová, Javé, Deus dos exércitos, retribuirá diretamente aqueles que o odeiam. Quem odeia Deus? Quem não anda com os mandamentos dEle? Quais são os mandamentos dEle? Né? Nós vemos quais mandamentos dele. Quem não anda conforme o que ele pediu para não fazer. Maledicência, falar mal dos outros, né? É pecado. Não existe pecadinho nem pecadão. Não existe você dizer, matar é pecado maior do que fofocar. Não é. Não existe isso. É a mesma coisa. É pecado e pronto. Então, no versículo 10, o que Moisés estava falando com o povo de Israel? Mas Deus, Pai de Jesus, retribuirá diretamente aqueles que o odeiam. Quem odeia Deus é quem faz o que Deus não gosta. Destruindo-os. Deus vai destruir essas pessoas. Não demorará em agir Deus contra aqueles que o odeiam Deus. Ele lhes retribuirá diretamente. Versículo 11. Portanto, tenha o cuidado de guardar os mandamentos, tenha o cuidado de guardar os decretos, tenha o cuidado de guardar as decisões judiciais que hoje eu, Moisés, estou contando para você que Deus está ordenando, obedecendo-lhes a Deus, os mandamentos de Deus. Versículo 12. Se vocês continuarem a prestar atenção a essas decisões judiciais e as obedecerem e cumprirem, Jeová, seu Deus, manterá com vocês o pacto e o amor leal que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Versículo 13. Deus, Pai de Jesus, Ele o amará. Ele vai amar você. Ele vai abençoar você e o multiplicará. Sim, Ele o abençoará com muitos filhos, com os produtos da sua terra, seus cereais, seu vinho novo e seu azeite, e com as suas crias das suas vacas e das suas ovelhas, na terra que dará a você, conforme ele jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Então, se você andar nos mandamentos de Deus, ele não vai te dar dinheiro. Assim, vou fazer a Luciana ganhar a loteria. Não. Ele vai fazer com que você tenha muitos filhos. Esses filhos vão trabalhar no campo e tudo que você plantar vai dar. Tudo que você plantar vai dar. Todas as suas ovelhinhas, todos os seus cabritinhos vão assim... Nossa, vão nascer muitos dele porque ele vai deixar. Se você andar,
vai sair tudo bem com você. Você não vai passar fome, você não vai passar dificuldade, que tudo que você plantar vai dar. Ele vai te abençoar. Versículo 14. Você se tornará o mais abençoado de todos os povos, povo de Israel. Nenhum homem, nem mulher em meio ficará sem filhos, porque filhos é herança do Senhor. Nem os seus rebanhos ficarão sem cria, porque quando você anda nos mandamentos dele, tudo que você fizer, plantar, todas as suas criações, você vai ter muito filho, você vai ter as suas criações vão criar assim, ó, como nunca criou, porque Deus vai te abençoar nisso. Se você plantar um pé de couve, de cebola, vai dar muitas cebolas, porque ele vai te abençoar. Para você vender, para você trocar, para você comer. Versículo 15. Jeová eliminará do seu meio toda doença e não trará sobre você nenhuma das doenças terríveis que você conheceu no Egito. Se você andar nos mandamentos do Senhor, Deus Todo-Poderoso, Ele não vai deixar você doente. Nenhuma praga, nenhuma doença vai chegar até você. Ele não vai deixar. Ele vai te proteger. Em vez disso, Deus, além de nunca deixar uma praga, nenhuma doença terrível chegar até você, em vez disso, Ele trará sobre todos essa doença, todos os que odeiam você também. Está no versículo 15 do capítulo 7 de Deuteronômio. Se de repente você for fiel a Deus, amar a Deus de todo o seu coração, e você fugir da aparência do mal, não falar mal dos outros, não adulterar, não cometer adultério, não cometer matar alguém, se você honrar papai e a sua mamãe, honrar, respeitar, se você, por acaso, não julgar, não falar mal dos outros, não querer fazer falso testemunho, falar que a pessoa fez uma coisa, sendo que você não viu ela fazer, você não ouviu, ela fazer, tudo vai bem. E tudo que você plantar vai se multiplicar, filho seu, você vai ter muitos filhos, você não vai adoecer porque não vai deixar nenhuma doença chegar até você. E ele ainda vai fazer com que seus inimigos, ele vai fazer com que tudo que acontecer de ruim, ele vai levar até sobre todos os que odeiam você. Você que anda nos mandamentos dele. Está no versículo 15 do capítulo 7 de Deuteronômio. Versículo 16. Você deve destruir todos os povos que Jeová, o seu Deus, lhes entregar. Entregar para guerrear. Vai ser destruído, porque Deus vai estar com eles na frente, Deus vai fazer com que eles ganhem, mate todas as pessoas. Você não deve ter dó deles. Você não deve ter dó do povo que você vai matar, não. E não sirva aos deuses deles, pois isso seria um laço para você. Quer dizer, um laço, Deus vai te odiar, vai ter raiva de você, vai ter ira de você, se você adorar a deuses de outras pessoas, de outros povos. Versículo 17. Se você disser no coração, essas nações são mais numerosas do que nós, povo de Israel, como podemos expulsá-las se eles são mais numerosos do que nós? Versículo 18. Não tenha medo delas, dessas nações. Você deve se lembrar do que Jeová, seu Deus, fez a Faraó lá no Egito e a todo o povo do Egito. Versículo 19. Os grandes julgamentos que os seus olhos viram no Egito, olha os sinais que Deus fez, os milagres, a mão poderosa e o braço estendido com que Jeová, seu Deus, tirou vocês, povo de Israel, lá do Egito. Isso é o que Jeová, seu Deus, fará a todos os povos dos quais você tem medo. Não tenha medo deles, não. Eles podem ser mais fortes, mais numerosos, mas Deus estiver com você, você vai bem, porque Ele vai guerrear por você, povo de Israel. Versículo 20. Jeová, seu Deus, trará sobre eles o sentimento de desânimo. Qual que é o sentimento de desânimo? Depressão. Ele até morrerem os que restarem,
e os que se esconderem de você. Olha o que Deus vai levar até os inimigos, até aqueles que cultuam outros deuses, né? Até aqueles que odeiam a Deus. Versículo 20 do capítulo 7 de Deuteronômio. Jeová, seu Deus, trará sobre eles o sentimento de desânimo, depressão, até morrerem os que restarem e os que se esconderem de você. Versículo 21. Não fique apavorado, povo de Israel, por causa daquele povo, pois Jeová, seu Deus, é um Deus grande e que inspira temor, medo. Está com você. Versículo 22. Jeová, seu Deus, certamente expulsará estas nações de diante de você, povo de Israel, aos poucos. Mas ele pode fazer tudo de uma vez, mas ele vai fazer aos poucos. Não lhe será permitido acabar com elas depressa, Deus não quer, mas sim aos pouquinhos, para que os animais selvagens não se multipliquem e venham contra você, povo de Israel. Versículo 23. Jeová, seu Deus, as entregará a você. Esses hititas, gigazeus, amorreus, cananeus, perizeus, heveus, jebuseus, essas 7 nações que são mais numerosas, mais, fortes do que vocês. Deus vai entregar para vocês. Jeová, seu Deus, certamente expulsará essas nações de diante de você aos poucos. Não lhe será permitido acabar com elas depressa, para que os animais selvagens não se multipliquem e venham contra você, povo de Israel. Versículo 23. Jeová, seu Deus, as entregará a você e as derrotará completamente, até que sejam destruídas. Versículo 24. Deus entregará os reis dessas terras nas suas mãos, povo de Israel, e você apagará o nome deles, dessas nações, de debaixo dos céus. Ninguém resistirá diante de você, povo de Israel, até que você os tenha exterminado totalmente. Versículo 25, matando, gente. Vocês devem queimar com fogo as imagens esculpidas dos deuses dessas nações. Quais nações? Hititas, girgazeus, amorreus, cananeus, perizeus, heveus e jebuseus. Vocês devem queimar com fogo as imagens esculpidas dos deuses dessas nações. Não deseje a prata, não deseje o ouro das imagens, nem os pegue para você, para que não seja enlaçado por eles. Quando for queimar essas imagens, elas são de ouro e de prata. Não pegue nenhum pedacinho do ouro da prata dessas imagens. Não pegue, Deus não quer. Pois são algo, se você pegar um pedacinho na hora que você estiver colocando no fogo, essas imagens de escultura, outros deuses que essas outras nações cultuavam, se você pegar um pedacinho de ouro e de prata dessas esculturas, quando for colocar no fogo, é algo detestável para Jeová, seu Deus. Versículo 26. Não leve algo detestável para casa, para que você não se torne como essas pessoas lá, algo condenado à destruição. Você deve ter completa repugnância. Você não pode gostar, você tem que ter nojo, repugnância dele e detestá-lo profundamente, porque é algo condenado à destruição por Deus.